Jornal Alto Uruguai em mais uma transmissão, portanto, aqui diretamente do Presídio Estadual de Frederico Westphalen, porque tivemos inauguração importante de obras envolvendo celas aqui no interior da Casa Prisional. Está em nossa companhia a diretora do Presídio, a Adriana Borella Rosado, também o Pablo Kunen, ele que é presidente do Conselho da Comunidade. Eles vão nos explicar a questão da importância dessas obras aqui no interior do Presídio, Adri. Muito boa tarde. Obrigado por nos convidar para mais essa inauguração, que é de extrema importância, acredito eu, para o Presídio aqui de Frederico Westphalen. Sim, foi de suma importância, porque, no caso, a gente estávamos com a capacidade já 3 vezes, né, o número de apenados, e agora com essa construção vai ficar o dobro de apenados. Né? Então, ela era para 84, hoje tem capacidade para 164 apenados. São quantos presos no total aqui que estão reclusos no Presídio Estadual de Frederico? Hoje 212, mas chega a 240 já. Tá certo. Total de investimento aí que foi posto nas celas? Sim, na primeira etapa que a gente foi em abril, né, Pablo? Foi aproximadamente 300 mil, e agora foi aproximadamente 215 mil. Como é que vocês conseguiram esses recursos? A primeira etapa, então, foi recurso das prefeituras, né, e uma parte do judiciário. E essa parte agora, então, foi as três comarcas, né, Rodeio, Seberi e Frederico. Bom, a gente vai abordar mais ainda o assunto com a Adri, mas a gente quer saber também do Pablo a questão da importância. O pessoal, muita gente de fora que não tem conhecimento de como é que é uma rotina prisional, comenta para que se investir em presídio. Tem também a resposta, né, Pablo? Boa tarde. Nós tivemos aproximadamente uns 2 anos, né, que a capacidade estava para 80 apenados, né, e se chegou a aproximadamente 200 apenados, né? Então, se percebeu, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, o Conselho da Comunidade, todas as partes envolvidas perceberam que não poderia mais ficar na estrutura que era da década de 40, né, André? A década de 40 o presídio. Então se viu a necessidade de aumentar a capacidade, e aí em conjunto com os municípios e agora em conjunto com o Poder Judiciário de Frederico Westphalen, de Rodeio Bonito, de Seberi, se conseguiu levantar esses recursos para ampliar. Então foram primeiro 4 celas e agora mais 4 celas, então 8 celas, e aumentando consideravelmente o número de vagas para o presídio de Frederico Westphalen, né? Então possibilitando uma maior garantia, uma maior segurança também para os agentes penitenciários, para a família dos apenados que vêm aqui e também para toda a comunidade. Amenizar a superlotação, qual é a importância? No caso, quando chegou a 240 presos, a gente estava com medo até de uma sublevação da ordem, né? Porque não tinha mais como nós trabalhar aqui dentro, assim, estava muito difícil de intervir nas celas. Então, cela para 4 tinha 12, né? Então, agora está, no caso, tá de 4 para 8, então não tem nem como a gente fazer um bom trabalho aqui. Então, estava muito perigoso, sim. E quando a gente fala assim em ampliação, o pessoal tem uma ideia errada, né? Querem dar mais conforto para os apenados, enfim, não. É um cumprimento mínimo de dignidade da pena mesmo, assim, é só para conseguir mesmo, assim, né, fazer esse nosso trabalho, né, de uma forma um pouco mais amena. Uma questão de segurança para os agentes também, né? Ah, sim, sem dúvida. Ok. Pablo, algo mais que tu queira complementar também, né, do apoio, do trabalho que vocês realizam aqui dentro do presídio? Acho que é importante ressaltar que nós fizemos o pedido hoje, nessa inauguração informal, né, fizemos o pedido ao Dr. Alejandro, que é o juiz da execução penal, que se sensibilize. Ele é uma pessoa sensível ao presídio, sempre foi, e que se mantenha esses 210 dessa capacidade, esse número de 210 apenados para Frederico Westphalen, né, para nós não extrapolarmos novamente e voltarmos com um problema de superlotação, né. Então, o doutor Alejandro, que sempre foi muito sensível a essas causas do presídio, para que se mantenha, então, esse número de máximo de apenados aqui para Frederico. A gente sabe que muitas vezes não depende só dele, mas que, em nome da comunidade, em nome do Conselho da Comunidade, que se observa, né, esse número, esse limite máximo que a casa prisional, de fato, né, a estrutura antiga, é uma estrutura, foi feita essa ampliação, mas a estrutura toda dela é bastante antiga. Então, esse é o número máximo que o presídio pode trabalhar, que o presídio deve trabalhar, e esse foi o nosso pedido, que, em nome do Conselho da Comunidade, que foi feito ao juiz da execução penal, para que se mantenha esse limite, né? 210 é um número máximo que o presídio pode suportar.
Para fechar, Adri, a gente vê em muitos presídios, inclusive na nossa região, onde presos, eles tomam conta do presídio, e isso não acontece aqui no Presídio Estadual de Frederico Westphalen. Recentemente, como foi divulgado, a gente teve uma situação bem desagradável aqui envolvendo você, né? Eu gostaria que tu comentasse para nós como é que foi essa situação e como é que vocês procederam e, enfim, transferiram apenados que estavam tentando realmente dominar, né, o presídio. Aconteceu no Natal, no dia 24, alguns apenados começaram a fazer movimentos, enfim, né? Mas, assim, eu sempre digo que o presídio Frederico Westphalen, ele tem um perfil diferenciado, né? Então, assim, acabam vindo presos de outros presídios, de outras comarcas, enfim, presos da Grande Porto Alegre, os assaltos, geralmente é pessoal de fora. Então, assim, acabam minando um pouco o nosso funcionamento aqui. Mas, assim, foi contornado da melhor forma, né? Foi identificado algumas pessoas que supostamente poderiam estar envolvidas, né, nessa sublevação da ordem, mas assim, foi tudo gerenciado, está tudo, nesse momento, está bem tranquilo, né, e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, né, que tudo se mantenha, até porque para a comunidade ter a certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor aqui, né? Porque, no caso, com essas celas novas, até o judiciário, no caso, a Polícia Civil pode fazer melhor o trabalho deles, a brigada, porque nós não tínhamos nem mais onde colocar preso, né? Então, eles faziam investigações, não tinha mais nem onde se colocar preso. Então, vai continuar sendo feito, sim, as investigações, enfim. Então, agora, nesse momento, nós temos um pouco mais de estrutura para trabalhar. Parabéns pelo trabalho, Adri, também, Pablo, pelo trabalho desenvolvido aqui no presídio. Portanto, mais uma inauguração de extrema importância, amenizando, portanto, a superlotação aqui na Casa Prisional de Frederico Westphalen.